Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Galera, vamos lá para o nosso terceiro dia da nossa mentoria. Deixa eu fazer a capinha aqui para a galera lembrar da nossa mentoria. Essa é a capa da nossa mentoria para essa é a semana gratuita da mentoria Polícia do professor Kleber Pinho. Bacana? Então, hoje nós estamos no terceiro dia. Já vimos no primeiro dia a administração pública. Estudamos bastante empresas públicas, ok? No segundo dia, nós estudamos a Declaração Universal de Direitos Humanos. Estudamos a Declaração Universal de Direitos Humanos. E hoje nós vamos entrar na matéria de processo penal, beleza? Como sempre, a gente abre a nossa aula com uma questão. Hoje, dia 1º de julho de 2020. Ixi, já está acabando o ano. Vamos lá? Começa assim, ó. A respeito das disposições do Código de Processo Penal sobre a prisão preventiva, analise os itens a seguir e indique a única correta. Letra A. Em qualquer fase da investigação policial ou processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Letra B. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 60 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Letra C. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se-á a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Letra D. Será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, desde que a pena máxima seja superior a 4 anos. Letra E. Será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Bacana. Vamos lá, vamos filtrar. Bom, vamos entender a nossa questão. O que ele quer? Quais são os assuntos que estão sendo questionados? Lembre-se, sempre faça esse exercício. Olha para a questão e se pergunte: o que essa prova quer, o que essa questão, o que o examinador quer de mim? Ele quer buscar qual conhecimento. É importante você fazer essa técnica que você vai puxar na sua CPU, na sua cabeça, onde está a gavetinha nessa matéria. Então, o que ele está pedindo para a gente? Requisito da prisão preventiva, quem pode decretar, revisão dos seus fundamentos, modalidade da sua decretação e a fundamentação da decisão de preventiva. Bom, gente, a nossa prisão preventiva ela teve grandes mudanças com a Lei 13.964 de 2019. Como todo mundo conhece, o pacote anticrime, né? Esse nome está sendo até questionado pela doutrina, né? Pacote anticrime. Quer dizer que os outros crimes que existiam não são mais crime, então não são anticrime. Então realmente gerou até uma controvérsia nessa nomenclatura. Mas vamos lá, a prisão preventiva ela foi muito explorada. Esse pacote anticrime, só para a gente poder pensar, ele tem uma boa intenção, porque realmente ele trouxe a claridade do nosso sistema acusatório no Brasil. Antes existia uma miscelânea, nós não sabíamos o papel, às vezes misturava o papel do juiz com o promotor com o delegado e fazia uma salada com a parte. E hoje a intenção desse pacote de crime é trazer muito bem os atores, muito bem definidos. O juiz vai julgar, o promotor vai acusar e a defesa vai fazer seu papel. O sistema acusatório é isso, cada macaco no seu galho. E ali trouxe o juiz de garantia, que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, entendimento isso, ok? Trouxe o acordo de não persecução penal, que é um excelente instrumento de despenalizador, né? E aí ele mudou também a prisão preventiva. Bacana? Então vamos entender a prisão preventiva, as suas mudanças principais, tá? Bom, primeiro eu gosto quando eu estudo código, quando vou estudar código, né? Onde nós estudamos a Declaração Universal. Não é código, é uma lei, né? Em sentido estrito, né? Mas é uma declaração em sentido lato.
Na segunda, a gente estudou direito administrativo, é mais doutrina, né? Matéria doutrinária, não tem um código de direito administrativo. Mas quando a gente estuda código, isso é um macete. Processo penal, direito penal, ok? Quando a gente vai estudar um código em si, que tem vários posicionamentos, a Constituição também não é um código, mas é uma Constituição, mas é importante que você saiba aonde está localizada essa matéria. Cara, isso parece ser idiota, mas isso salva a sua vida numa prova. Você tem que saber onde é que está localizado aquele assunto, ok? Esse assunto está onde? Está lá no título 4, título 9, perdão, capítulo 3, ok? Entre os artigos 311 e 316. Tem que estar na sua cabeça, tá? O que fala esse capítulo? Fala das prisões, medidas e liberdade provisória. É esse capítulo próprio para isso. Bacana? Tranquilo? Então eu já sei onde que é. Qual é o conceito de prisão? Prisão preventiva. Antes disso, no Brasil, a prisão é a regra ou é a exceção? Você já sabe disso, né? Mesmo se você nunca estudou direito penal, nunca estudou direito processual penal, você sabe que é a exceção. A regra no Brasil é a liberdade. Tanto é que a prisão preventiva, quando o juiz recebe o flagrante delito, quando ele vai para a audiência de custódia, a prisão preventiva é a última hipótese, é a última ratio, né? Isso até cai em prova, esse termo, última ratio, né? A última instância, ele vai decretar a prisão, a segregação preventiva. Beleza? Então vamos lá. Modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, desde que concorram os pressupostos que a autorizam e as hipóteses que a admitem a sua decretação. Bacana? Então tem que ter os pressupostos, nós vamos falar isso agora, e as hipóteses. Tem que ter esse casamento. Tem que ter os pressupostos e a hipótese. Gente, então sabemos que a prisão preventiva, até o nome fala preventiva, ela é antes da sentença condenatória. Depois da sentença condenatória transitar julgado, começa a execução da pena, né? Execução da pena. Ontem nós falamos sobre trânsito de julgado, né? Então depois do trânsito de julgado, começa-se a pena, né? O trânsito de julgado pode se dar no Supremo, né? Se o cara recorrer até o Supremo. Depois disso, começa a execução da pena. Ponto. A execução da pena, a prisão de execução da pena é uma coisa. Prisão preventiva, ou seja, é a espécie do gênero prisão cautelar ou prisão provisória. A prisão provisória ou prisão cautelar é um gênero que tem 3 espécies: prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão temporária. Beleza? Temporária, depois a gente vai falar sobre ela. Vamos falar hoje sobre a prisão preventiva, beleza? O flagrante hoje, ele ficou mediado. Antes, o flagrante, ele poderia durar todo o processo. A pessoa poderia ficar presa em flagrante o processo todo. Hoje não. Realizou-se a lavratura da prisão flagrante, já se faz a audiência de custódia e aí se vai decidir se o cara vai converter em preventiva ou vai aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Beleza? Então tá bom. Então hoje eu vou falar apenas da prisão preventiva. Eu falei do conceito, prisão preventiva em nosso ordenamento é a regra ou é a exceção. Já disse para você que é sempre a exceção. Inclusive, né, ensina o artigo 282, parágrafo 6º, que a prisão preventiva somente, olha lá que importante, somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, ok? Então, o próprio Código de Processo Penal determina-se no artigo 282, parágrafo 6º, que a prisão preventiva, ou seja, a prisão cautelar, a provisória, ela é a exceção à regra, porque a regra é a liberdade. Além disso, o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser o quê? Justificada de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Gente, essa palavra individualizada está mais nítida nessa mudança da prisão preventiva. Hoje, o juiz não pode dar uma decisão por causa que o crime é perigoso, é abstrato. O cara estuprou uma criança. Então o crime há uma gravidade em abstrato do crime. Então, determina-se prisão preventiva. Não. O juiz vai lá e copia e cola uma decisão. Por que você decidiu? Porque eu quis. Não pode. Hoje, com as novas mudanças, com as mudanças do Código de Processo Penal, as decisões vão ter que ser artesanais. Ou seja, o assessor do juiz vai ter que trabalhar muito, porque para cada decisão, para cada caso, ele vai ter que fazer o certa subsunção, ou seja, o casamento da norma com a lei. Vai ter que ser feito de forma, digamos assim, detalhada. Bacana? Vamos lá, vamos continuar nossas perguntas e respostas. Em que fase o processo penal, do processo, a prisão preventiva pode ser decretada? O próprio 311 nos explica, até coloquei ele aqui, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Então,
qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal. Bacana, facinho. Investigação, todo mundo sabe, se não sabe, eu vou te explicar. A investigação é antes, o momento administrativo. É o momento onde a polícia judiciária ou a Polícia Federal estará realizando as investigações preliminares, a investigação preliminar e até ser deflagrado o inquérito policial, porque antes do inquérito pode existir as chamadas investigações preliminares. Bacana? Beleza? Aí depois que, nesse momento, não temos réu, tem o investigado, né? Inclusive tem agora o investigado ou indiciado nesse momento, né? E depois, quando o inquérito ele é remetido ao juiz, o juiz remete para o promotor e o promotor denuncia, ok, ao juiz, o juiz aceita. A partir do momento que o juiz aceitou essa denúncia, ali começa a fase processual, a fase instrutória do processo. Bacana? Ali está na justiça já. E agora tem o juiz da garantia, que também está suspenso pelo STF. O juiz da garantia é o juiz que vai trabalhar nessa fase administrativa e na fase processual vai ser outro juiz. É louvável até essa decisão pelo fato de que realmente o juiz que ele investiga, o juiz que investiga realmente quando ele vai para a ação penal, ele já tem uma certa, uma presunção já formada, já tem uma convicção formada. Imagina o juiz determina a prisão do sujeito preventiva, faz o escarcéu, aí depois ele vai para ação penal, ele vai manter. Como é que esse juiz vai dar a sentença pro cara absolutória? Se ele já montou toda a sua convicção desde a fase inquisitorial. É uma situação a se pensar. Por isso, existe agora a figura do juiz das garantias, que esse juiz vai atuar na fase inquisitorial, mas também está suspenso pelo STF o entendimento dessa garantia. Beleza? Agora tem uma mudança gigantesca, que vou até grifar aqui. Quem decreta a prisão preventiva? Somente o judiciário pelo juiz ou o tribunal. Toma cuidado, tá? O tribunal ele também determina a prisão preventiva, não é só o juiz monocrático aqui embaixo. Em caso de Lava Jato, na caso de ação perante o STF, esses dias, hoje eu acho que o Alexandre de Moraes negou o relaxamento da prisão no sujeito que está preso temporariamente, aliás, postergou o prazo da prisão temporária do sujeito. Beleza? Preventiva, ele determina a preventiva. Beleza? Ele revoga a preventiva. Então, o juiz ou o tribunal podem realizar a prisão preventiva. Agora, uma grande mudança o juiz pode decretar de ofício, vou até aumentar a tela aqui para você, ó. Não, ok? O juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva. Vou repetir para ser insistente mesmo. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ou seja, o que é uma prisão preventiva de ofício? O que é um ato de ofício? Ato de ofício é quando o juiz age sem ninguém provocar ele. Ele faz porque ele quer. Ele vai fundamentar, já fazer isso. Fundamenta a prisão, mas hoje não pode fazer mais decretar a prisão preventiva. Agora ele tem que ser, nome técnico, tem que ser provocado, ok? Então somente o juiz determina o tribunal e ele, para poder decidir, tem que ser provocado, beleza? Então, o que o juiz de ofício, o que o juiz pode fazer de ofício? Ele pode soltar, ele pode revisar, mas nunca pode prender. Grava isso. O que o juiz pode de ofício? Ele pode soltar, ele pode revisar de ofício, mas ele nunca poderá prender o sujeito. Beleza? Quem pode pleitear a prisão preventiva? Quem pode pedir a prisão preventiva? Eu fiz até uma tabelinha aqui. Na fase de investigação, pode ser o juiz, o requerimento do Ministério Público, ou a autoridade policial, e o juiz decreta a prisão, beleza? O juiz não pode decretar de ofício, tá? O juiz decreta porque eles pediram. Beleza? Você entendeu aqui, né, gente? O juiz decreta porque eles pediram, né? Talvez não ficou tão claro aqui. Não, ficou sim, pelo amor de Deus, tá claro aqui. E na fase processual, quem que faz o requerimento? O Ministério Público, o querelante. Quem é o querelante? Querelante é aquele que está se queixando perante o juiz, tá? A queixa-crime, que é uma espécie de ação penal privada. Salvo engano, nós temos essa matéria, ação penal privada, na semana que vem. Na segunda semana gratuita, a gente vai falar sobre ação penal privada e eu volto a falar desse querelante. O assistente da acusação também, é aquele cara que ele vai ajudar o promotor a acusar. Você vê sempre na televisão, né? Você vê um advogado falando pela família da vítima. Você fala, porra, mas como assim? Advogado falando em defesa da família da vítima? Uma vítima morreu e o advogado tá ali. Então, o advogado tá fazendo a função de acusação.
é a exceção à regra do advogado. O advogado, ele é um defensor nato. Nós, advogados, somos treinados, somos instruídos a defender, mas em certas funções a gente pode fazer a função de acusação e esse é uma hipótese e pode ser requerida até a prisão preventiva por esse assistente de acusação. Bacana? Tranquilo, tem questãozinha aqui para ver como caiu, tá? Dá uma olhadinha depois. A prisão preventiva poderá ser decretada pelo delegado de polícia, veja, uma prova da para investigador de polícia. Veja, gente, como que você não passa no concurso para polícia, para investigador? Só se você não quiser mesmo. Pelo amor de Deus, vamos dedicar. Vamos lá. Pressupostos que envolvem APP, né? Quais são os pressupostos que envolvem APP? Aqui também teve mudança, tá? Primeiro, quando houver prova de existência do crime, eu chamo, se você quiser colocar um macete no seu caderno, prova de existência do crime, coloca o PEC, coloca PEC. PEC, isso, PEC. E embaixo ISA. ISA é indícios suficientes de autoria. Pronto. Quais são os pressupostos? PEC e ISA. Além da PEC e ISA, você também tem que colocar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ok? Essa aqui é uma inovação. Perigo, ok? Gerado pelo estado de liberdade do imputado. Professor, o que se prende esse novo pressuposto aí de perigo gerado pelo estado, liberdade do imputado? Que é isso? Gente, isso já existia. Só que agora ficou mais claro. É o chamado, dois requisitos, ok? Que vão fundamentar esse pressuposto, que é o periculus libertatis e o fumus comici delicti. Periculus libertatis e o fumus comici delicti. O que é o periculus libertatis? O nome em latim, mas você manja, né? Perículo da liberdade. Esse cara fora do presídio, né, significa que o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo, segurança social e eficácia na investigação policial. Esse cara vai continuar matando, ele vai realizar mais crimes, ok? Ele realmente tem esse perfil assassino, ele vai cometer mais crimes. Beleza? E o outro é o fumus comici delicti. Fumus, em latim, significa fumaça. Fumaça do delito cometido. Ou seja, existe uma possibilidade clara e evidente de que tenha ele praticado a infração penal, tá? Ok? E há indícios, então, da autoria e prova de existência do crime. Ou seja, o fumus comici, ele faz unir esses dois outros princípios anteriores, dois pressupostos anteriores. Então vamos fechar. Quais são os três pressupostos que envolvem a prisão preventiva? E vou te dizer, esse pressuposto tem que estar casado com as hipóteses lá. Porque se não existir esse pressuposto, não tem como existir as hipóteses. E as hipóteses não tiver esses pressupostos, não há prisão preventiva. Então, quando houver a PEC, prova de existência do crime, ou quando houver ISA, indícios suficientes da autoria. E além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ok? Beleza? Aí nós vamos passando agora quais são os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, né? Cabe salientar que os fundamentos devem ser conjugados com os pressupostos, né? Aí eu já até coloquei aqui, ó, tem que ser o pressuposto e os fundamentos. Bom, os fundamentos, os fundamentos da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, perdão. Não houve mudança quanto a esses, tá? Se você já estudava lá atrás, então você vai só renovar os seus conceitos agora. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Vou repetir. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ok? Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O professor tem que ter todos esses fundamentos para poder determinar a prisão? Não, só um deles é suficiente. Beleza? Vem uma perguntinha aqui, já é posicionamento do STJ, vi que essa prova esse material está recheado de decisões do STJ, mas antes disso, resolva essa questão que está aqui para você em laranja, resolve para mim aqui, dá um pause na tela e resolve. Resolveu? Vamos continuar aqui. Tem que resolver, pô, senão não adianta. Pode o tribunal, não olha o gabarito antes, né, gente? Pode o tribunal de segundo grau, em sede de habeas corpus, inovar ou suprir a falta de fundamentação da decisão da prisão preventiva do juiz singular? Imaginamos a seguinte hipótese: meu cliente foi preso e o juiz não, ok? E não colocou de forma individualizada. Falou, ó, garantia da ordem pública porque ele é perigoso ou se ele ficar na rua ele vai morrer. Ponto. Determina a prisão preventiva, ok? E não colocou o fundamento. E aí eu vou em habeas corpus para o tribunal. E chega no tribunal, o tribunal vai... Não, parei. Deixa eu corrigir aqui que o juiz não falou, o relator, o desembargador. Vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um get-get aqui? Vamos dar uma ratificada aqui, eu coloco o fundamento aqui.
Pode fazer isso, Arnaldo? Não pode, tá? O tribunal não pode suprir a omissão do juiz. Qual o resultado? Prisão ilegal, relaxa-se a prisão, o habeas corpus tem que ser o quê? Concedido a ordem de habeas corpus. Beleza? Segundo ponto, o que se entende pelo fundamento da garantia da ordem pública? Gente, eu vou dizer para você, na prática, e não interessa a prática, mas dá pra gente ter uma ideia, ele é o coringa, viu, gente? Antes era assim, quando o juiz não tinha nenhum dos fundamentos, ele colocava lá, para a garantia da ordem pública, mantenha-se preso ou determine-se a prisão do réu. Pronto, já era. Ok? Hoje não, como eu disse para você, para ele poder fazer isso, essa decisão vai ser ilegal, porque ele vai ter que fundamentar. Ah, fundamentado na súmula tal, tá? Mas por que você está dizendo que essa súmula? Ah, porque está escrito na súmula. Não, você tem que fundamentar e fazer esse casamento. Está na súmula e por isso, nesse caso prático, acontece isso, deve ser aplicado. Se ele não fazer isso, a decisão será infundada. Se é infundada, a decisão vai ser o quê? Ilegal. Então, por esse fundamento, justifica-se a segregação quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, pode importar a intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. Então, veja que é muito subjetivo esse requisito, né? Muito subjetivo. Antes se determinava a garantia da ordem pública se o cara era uma comoção social. Ah, o cara matou, estuprou uma criança. E todo mundo, vão matar esse cara, é uma comoção, mantém-se preso por causa da comoção. É claro, a prisão preventiva pode ser para poder manter o cara vivo, né? Às vezes prende ele para poder manter ele vivo, porque senão o povo vai lixar, matar ele. Aí tudo bem, aí existe uma ordem pública a ser resguardada. Perguntinha do STJ. A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública, potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade inconcreta da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que o praticado delito, modus operandi. Gente, essa tese 32 da STJ foi realizada antes do pacote de crime. Realmente, se realmente o cara tiver todos esses detalhes, o cara já tem a prática reiterada, tá? Gravidade do concreto do crime, periculosidade social, modus operandi do cara foi, esquartejou a esposa, esquartejou a vítima. Aí não tem jeito, aí realmente gera-se uma situação de garantia da ordem pública e tem que ser determinada. Mas, ressalto que a partir de agora, a partir de 2019, a partir da vigência do nosso, do novo CPP, do CPP, nessa mudança do pacote anticrime, o juiz vai ter que individualizar. Vai ter que dizer o porquê que está determinando essa prisão. Bacana? Outro ponto, pode-se decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato dele ter descumprido o acordo de colaboração premiada? Não, viu, gente? Não pode, tá? Isso aqui é peixe grande. Colaboração premiada, peixe grande. Vamos falar sobre colaboração premiada quando a gente estiver falando de crime organizado, né? Quando a gente estiver batendo crime organizado, a gente vai falar sobre crime organizado, vamos falar sobre colaboração premiada. Vamos lá, o que se entende pelo fundamento da garantia da ordem econômica? Gente, garantia da ordem econômica é uma derivação da garantia da ordem pública, mas ela está aplicada para crimes de matéria econômica, crime contra a ordem economia popular, crimes praticados contra o sistema financeiro, crimes contra o Código de Defesa do Consumidor e outros crimes. A ideia é que tem que manter o cara guardado, porque senão ele vai continuar cometendo esses crimes econômicos. Bacana? Tranquilo? Terceiro requisito, contra a conveniência da instrução criminal. A prisão preventiva decretada por esse fundamento se prende em impedir que o agente em liberdade alicie testemunha, forje provas, destrua ou oculte elementos que sirvam de base para uma futura condenação. O cara está ameaçando as testemunhas, tá? A conveniência da instrução criminal está sendo atrapalhada. Nesse caso, tem que ser determinada a prisão preventiva desse cara, se for comprovado realmente isso. Só que é o seguinte, é só enquanto durar a instrução criminal. A instrução criminal ela se dá até o final da audiência. Audiência que vai encerrar com os memoriais orais em audiência, tá? Ou, se o juiz determinar, as alegações finais em memoriais. Depois disso, aí encerrou a instrução criminal. Aí é a fase da sentença. Então, se o cara está preso por causa da conveniência de instrução criminal, acabou a instrução criminal, no dia seguinte ele tem que ser o quê? Solto. Beleza? Vamos lá. Próximo ponto. O que se entende pelo fundamento de assegurar a aplicação da lei penal? Cara, o cara vai fugir. O cara vai fugir do distrito de culpa. Ele vai fugir. Se eu deixar ele solto, ele vai fugir. Apliquei a medida cautelar de apreensão de passaporte, 320 do Código de Processo Penal. Não deu certo. Há indício que ele vai fugir para o Paraguai para ficar junto com o Ronaldinho. Opa, prende esse sujeito. Determina a prisão preventiva para garantir a aplicação, para assegurar a aplicação da lei penal. Beleza?
Maravilha, lá embaixo. Aí eu coloquei um posicionamento do STJ que fala sobre isso. A fuga do distrito de culpa é fundamentação idônea para preventiva, sim. Bom, entendi os pressupostos, professor. Entendi as hipóteses. Agora vamos ver, aliás, os fundamentos. Agora vamos ver as hipóteses. Nosso professor tem que ver toda a sequência, toda essa sequência. Pressupostos, fundamentos, agora hipóteses. Quais são as hipóteses que cabem a preventiva? Não adianta existir os pressupostos, tá? Existir o fundamento, um dos fundamentos, e não tiver hipótese para a prisão preventiva. Aí fica mais fácil que está escrito no 313, só a gente seguir como se fosse um mapa. Vamos lá. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Primeiro, nos crimes dolosos punidos, cuidado, tá? Grifa aqui, eu não grifei, mas coloca crime doloso. Não tem crime culposo aqui. Punidos com pena preventiva de privativa de liberdade. Então, se for uma pena restritiva de direito, pena alternativa, né? A pena alternativa, a pena restritiva de direito. Aí eu estou falando, digamos, uma contravenção penal. Aí não terá possibilidade de aplicação de prisão preventiva, tá? E também a pena não vai ser superior a 4 anos. Veja, tem que ser crime doloso, não pode ser crime culposo, punido com pena privativa de liberdade máxima, ou seja, superior, não é igual, superior a 4 anos. Crime de furto, cabe prisão preventiva pelo caput? Não. Crime de furto, caput, é a pena de reclusão de 1 a 4 anos, então não caberia a prisão preventiva de um crime de furto. Fique esperto, tá? A pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Se for 4 anos, professor, não cabe prisão preventiva. Então, com uma interpretação inversa, não cabe preventiva. Crime culposo, contravenção penal, crimes dolosos punidos com prisão preventiva, pena privativa de liberdade, em que a pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Exemplo furto que eu coloquei para vocês. É possível decretar a preventiva de autor de contravenção penal no âmbito de violência doméstica? É perigosa essa, né? Que você fala violência doméstica, você tem aquela ideia de tolerância zero. Mas se tiver a vias de fato, a via de fato é uma contravenção. Professor, via de fato não é lesão corporal? Não. As vias de fato, aqui em Cuiabá, a gente chama de. É a situação do empurra-empurra. A gente chama aqui em Cuiabá de forfé. Não sei como é que chama na sua terra, né? Mas é o forfé armado, é o barraco. Ela puxa aqui, sei o que, empurra, rasga a camisa, mas não há uma lesão corporal. A pessoa não há um rompimento de vasos, por exemplo. Ok? Não há hematoma. A lesão corporal, é claro, também a lesão corporal, ela se prende também a uma condição psicológica também, tá? A saúde mental também, a lesão corporal protege. Tá, a via de fato é um passo atrás. A via de fato é o empurra-empurra, é o xingamento, entendeu? Não chegou a própria lesão corporal, que é um passo à frente. A lesão corporal já é um passo acima, aí é crime. Bacana? Beleza? Então tem que ficar atento a essa diferença. Via de fato é uma contravenção penal. É uma via de fato. Está na seara da violência doméstica. Cabe prisão preventiva? A resposta é não, porque o inciso 1, que acabamos de ler, 313, não permite contravenção. Ok? E a via de fato a pena é menor que 4 anos. Beleza? E uma situação curiosa da prisão da lesão corporal para a via de fato de contravenção penal é a ação penal, né? Lá na via de fato, que é um crime menor, a ação penal é pública incondicionada. Já na lesão corporal de natureza leve, é ação penal pública condicionada à representação, ok? A vítima tem que representar para que exista ação penal. Já na lesão corporal, lá na via de fato, que é lá da contravenção penal, a ação penal é pública incondicionada. Beleza? Essa é uma diferença básica. E é uma boa pergunta para realmente uma prova mais avançada. Inciso 2, vamos lá. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitar julgado, ok, ressalvado e disposto no inciso 1 do caput do artigo 64. Que é isso? Reincidência, né, gente? Reincidência. Se o cara for reincidente, ele poderá lhe ser imputado a preventiva, tá? O inciso 2 trata do preso reincidente. Quem tem o conceito legal refletido no artigo 63? Quem que é o reincidente? Verifica-se o reincidente quando o agente comete novo crime depois de transitado em julgado a sentença penal no país ou no estrangeiro que tenha condenado por crime anterior. Ou seja, transitou em julgado. Existe um período depuratório que é o período de 5 anos. Se o cara cometer algum crime nesse período de 5 anos após o trânsito julgado, ou a extinção da pena para alguns, né? Nesse caso, ele vai ser reincidente. Transitou julgado hoje, beleza? O cara vai pro presídio. Presídio não, estabelecimento penal. Ele vai pro estabelecimento penal. Ele pegou uma fechada, pegou 8 anos, ok?
Uma pena privativa de liberdade, inicialmente fechado. Bacana? Bacana. Inicialmente fechado não, inicialmente fechado. Beleza. Começou. Ele mata um cara lá dentro, no dia seguinte. Bacana, matou, beleza. O que ele é? Reincidente. Ok? Ele é reincidente porque ainda não se passou 5 anos da trânsito julgado dessa sua sentença condenatória. Vamos aumentar um pouquinho o nível da aula? Vamos aumentar o nível um pouquinho da aula? O nível da aula é sobre o que se entende no caso acima, se o réu cometer um novo crime, não será reincidente. Mas posso dizer que ele tem maus antecedentes? Por exemplo, se o cara cometeu o crime depois dos 5 anos, bacana? Passou 5 anos do período depuratório, ele volta a ser primário. Ele não cometeu nenhum crime. Passou 5 anos transjulgado da primeira condenação dele, ele foi condenado por furto. Passou os 5 anos, beleza? Passou o período depurador, ele terminou a pena dele, digamos que já terminou a pena dele, beleza? Tem 5 anos aí, já passou 5 anos do transjulgado. Ele comete um novo crime. Ele é reincidente? Não, porque passou os 5 anos. Só vai ser reincidente se ele cometeu o crime nesse período de 5 anos após o transjulgado. Você tá comigo? Fica comigo. Passou 5 anos, ele já não é mais considerado reincidente, ele é primário, beleza? Mas a pergunta é, ele tem maus antecedentes? Maus antecedentes é quando a pessoa não é reincidente, mas ele cometeu muitos crimes lá atrás. Para o STJ, ele é considerado reincidente, porque para o STJ ele segue a teoria da perpetualidade, que é muito criticado. Quer dizer que, independentemente se ele ser ou não reincidente, passou 5 anos ou passou ou não passou 5 anos, o cara que foi condenado uma vez na vida dele, para o resto da vida ele vai ter maus antecedentes. Ou seja, esse cara nunca vai poder fazer, vai ter sempre uma certidão negativa ali, tratando como uma ideia. Não, certidão negativa não. Certidão negativa é só quando já é transjulgado. Mas ele, se tiver uma investigação mais aprofundada, será considerado como maus antecedentes. Se ele sofrer se ele cometer outro crime, ele vai ter a sentença condenatória mais pesada pelos maus antecedentes, lá na primeira fase do artigo 59 da pena. Beleza? Tranquilo? O STF não segue essa teoria. Ele falou, se o cara passou 5 anos no período depurador, ele volta a ser primário, bunda de neném, tá zerado. A partir dali, se ele cometeu um novo crime, aí vai ser analisado novamente, mas ele não tem maus antecedentes. Terceiro inciso, se o crime envolver, vou voltar para o direito processual penal. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Óbvio, né, gente? O cara tem um distanciamento determinado pela justiça. O cara tá nem aí. Vai na porta da mulher, na casa dela, incomodando ela. Prisão preventiva, parceiro. Quebra de medida protetiva. Inclusive, hoje é crime isso. Ele já tá respondendo por um crime, ele responde por um outro crime. Né? Vai ser o artigo, lá na Maria da Penha tem o artigo 24A, salvo engano, que vai falar de cumprimento de medida protetiva. O cara responde por outro crime. E além disso, ele poderá ser preso preventivamente, beleza? Vamos continuar esse raciocínio. Súmula do STJ. É cabível a declaração previsão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência, nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica? Sim, né? Já era a jurisprudência e agora já está, inclusive, na verdade, já existia essa mudança desde 2018, né? Ou até antes disso, salvo engano. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Isso aqui é interessante, tá? O cara falou que o nome dele é Harrison Ford, tá? Ele mostra a carteira falsa. Você tá de sacanagem, né? Prisão preventiva. Só que a prisão preventiva nesse caso, ela vai ficar até quando ele apresentar realmente o documento hábil para comprovar sua identidade. E aí, de imediato, cuidado, imediatamente ele tem que ser o quê? Liberto. O cara tem que ser solto, tá? Só se, é claro, existir outros elementos que determinam a prisão preventiva por outras hipóteses, tá? Inclusive, essa redação é nova do pacote de crime. Quer dizer que ele se não identificou de forma correta, tá? Ou quando não forneceu elementos suficientes para esclarecer a identidade dele. Vai ser preso preventivamente pelo juiz, não é pelo delegado. O juiz determina a prisão do cara. Beleza? Beleza. O delegado representa e fala, excelência, o cara não quer. Hoje bem que é mais difícil o cara não conseguir achar a identidade do sujeito. Mas se caso acontecer, o juiz pode determinar a prisão preventiva e falar, enquanto não aparecer, você não vai sair. Apareceu o documento, provou quem ele é, imediatamente é solto. Será solto imediatamente. Mas salvo se existir uma outra situações. Mas ele quebrou uma medida protetiva. Então fica pela protetiva e não pela identidade. Bacana? Tranquilo? Vamos lá. Veja o caso para primeiro, identificou, deve ser preso imediatamente. Beleza, falei isso.
Ainda será possível a prisão preventiva, descumprimento de medida cautelar diversa de prisão. Aqui o 282 determina isso lá do 319, né? Que tem as medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico, distanciamento, ele não pode frequentar determinados locais, recolhimento noturno, o juiz determina. E o cara não cumpre, prisão preventiva nele. Não precisa ser de violência doméstica, pode ser qualquer outra forma também. 312, parágrafo 1º, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Já falei isso, veja como o CPP é muito forte nisso, né? Ele colocou no 382, reforçou no 312 o mesmo pensamento. Ainda tem a forma de prisão que é a conversão da prisão preventiva, ou do flagrante preventiva, por exemplo, tá? Tá lá no artigo 310, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presente os requisitos constantes do artigo 312. Então tem que olhar o 312, está presente, então eu determino a prisão preventiva. Se caso não seja realizada a audiência de custódia, né, a prisão será ilegal. E concedimento da futura PP? Não, tá? Se caso a audiência de custódia não seja realizada no prazo de 24 horas, quem fala isso é o artigo 310, parágrafo 1º. Não compareceu, então liberta ele. Beleza, liberta, tranquilo, libera ele. Mas isso impede que o juiz, espera lá só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Opa, você está descumprindo medida protetiva. Você bateu na sua mulher de novo. Ele pode determinar a prisão preventiva? Pode, ok? Isso também foi colocado no pacote de crime, sem prejuízo de possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva, ok? Por outros motivos. Então, a ausência da audiência de custódia não quer dizer que elimina a prisão preventiva por outros motivos. A prisão preventiva é legítima nos casos em que a sanção abstratamente prevista ou imposta da sentença condenatória irrecorrível não resulte em constrição pessoal por força do princípio da homogeneidade. Não, eu vou deixar a princípio da homogeneidade para a gente falar mais para frente, tá? Mas não é legítimo os casos em que a punição é abstrato, né? A sanção é abstratamente prevista ou imposta na sentença condenatória irrecorrível não resulte em uma constrição pessoal. Por exemplo, o cara cometeu um crime muito grave, né? Ele cometeu um crime de um latrocínio muito grave, matou uma família, entendeu? Então, nesse caso, pela gravidade em abstrato do crime, que é um crime muito grave, hoje você não vai poder mais ouvir essa decisão. Se o juiz determinar isso, sem individualização do fato, a prisão vai ser ilegal. Não dá mais para poder enquadrar o crime pela gravidade abstrato. Beleza? Essa aqui pergunta, ela é perigosa, viu? Está lá na jurisprudência em tese do artigo 30, jurisprudência em tese 32 do STJ. Fala assim: inquéritos policiais em processo em andamento, embora não tenham um cordão de exasperar a pena base, no momento da dosimetria da pena, pelos maus antecedentes, o que está falando? Quando o juiz está fazendo a sua sentença. O juiz tem que passar por 3 fases. A primeira fase é a chamada pena base, são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois ele vai para uma pena intermediária, que são as circunstâncias agravantes e atenuantes, lá no artigo 64 e 65 do Código Penal. E ao final ele vai para a causa de aumento e diminuição da pena, beleza? Na primeira fase ele olha os maus antecedentes. O inquérito policial do sujeito que está aberto, não foi condenado por nada. Ele é primário ainda, tecnicamente. Gera maus antecedentes? Não. Inquérito aberto, ou processo penal aberto, ou uma sanção condenatória lá quando ele era menor, ou um processo administrativo, tudo isso não gera maus antecedentes. É a súmula 444 do STJ, tá? Essa súmula ela é aplicada para todos esses casos. Maus antecedentes, não, essas hipóteses de inquérito aberto, ação penal aberta, sentença condenatória lá em uma medida socioeducativa lá no ECA, quando era menor de idade, um processo administrativo, uma ação de probidade, tudo isso gera maus antecedentes? Não gera maus antecedentes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são elementos aptos a demonstrar a eventual reiteração delitiva fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Quer dizer que, trocando em miúdos, o inquérito aberto não gera a possibilidade de uma condenação mais alta, mas gera a possibilidade de uma prisão preventiva. Bacana? Maravilhoso. Quando que não pode a prisão preventiva? Artigo 313, parágrafo 2º. Não será admitida a decretação preventiva com finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Sabe o que é isso? É a prisão em segunda instância. Lembra que o Supremo mudou o entendimento que não se pode mais determinar
a prisão não transitou julgado ainda, mas houve mas houve a decisão em segunda instância. Lembra do caso Lula? Teve a decisão em segunda instância, mandou prender ele de imediato. Ele começou a cumprir pena. Ele cumpriu a pena dele antecipadamente, ok? Esse era o entendimento. Agora mudou o Supremo. Só quando transitar julgado que é considerado culpado. Nós já falamos isso na aula passada, na aula de Declaração de Direitos Humanos. Falamos muito bem isso. Se você perdeu, dá uma olhada de novo nessa discussão lá na nossa resolução de exercícios. Acho que eu falei na resolução de exercícios. Beleza? Ou na DUDH, não lembro. Mas vamos lá. Então, nesse caso, o nosso legislativo foi lá e falou, olha, Supremo não muda mais não, porque agora nós já fizemos uma lei aqui que não pode mais, né? E, inclusive, eles até colocaram um termo diferente, né? Não colocou prisão em segunda instância para não gerar polêmica. Colocou antecipação do cumprimento da pena, que antes que nada mais é isso, ok? Então, eles colocaram de forma mascarada e passou, beleza? E o Supremo hoje, existe uma lei agora, um processo penal que fala que não pode mais existir a prisão em segunda instância. Bacana? É claro, agora o Supremo vai ter que analisar essa lei, declarar essa lei inconstitucional para poder realmente determinar a segunda. Agora fica mais difícil. Beleza? Ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação de recebimento da denúncia. Recebeu denúncia, determina a prisão preventiva. Não pode, tá? Vão investigar o cara, vão investigar ele, manda ficar preso, né? Aí tinha aquelas, eram indícios disso. O cara ficava coercitivamente preso para poder, preso não, retido, mas era uma espécie de prisão, né? Ele ficava ali administrativamente retido para poder depor, ok? E dali já gerava a possibilidade de uma prisão preventiva para poder guardar ele mais tempo. Essa era a intenção. E também, isso aqui eles chamam isso de reação legislativa, né? É quando o legislativo reage às ações da Polícia Federal, quando ele reage às ações do Judiciário. Isso aqui é reação legislativa. É o legislativo se protegendo, né? Protegendo de crimes, né? Bacana? Tranquilo? Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar que o cara cometeu... Vou traduzir. O cara agiu em legítima defesa. Ele agiu em estado de necessidade, em uma das hipóteses do artigo 23. Nesse caso, eu tenho que o juiz pode decretar o quê? A liberação dele. O juiz pode chegar a não decretar a sua prisão preventiva pelo fundamento que ele agiu em legítima defesa. É difícil, né? O juiz tem que ter todo um aparato para poder chegar a essa conclusão que o cara agiu em legítima defesa, beleza? Lembrando que o nosso inciso 3, tá? Do artigo 23 mudou, tá? Nesse caso, não, o 25 mudou, perdão. O 25 mudou, eu não coloquei aqui, mas o nosso 25 agora protege a ação do policial, né? Da agente de segurança pública, diante de uma situação de legítima defesa, diante de ações criminosas contra reféns, né? 312. Gente, aula ao vivo é assim mesmo, tá? Eu tô aqui gravando, tá? Vendo que tá aparecendo as mensagens aqui, é assim mesmo, tá? É ao vivo, vambora. 312. Fundamentação. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva tem que ser o quê? Motivada e fundamentada. Ok? Fundamentada em receio de perigo à existência concreta dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, não, olha só que interessante, 312. Eu só posso determinar a prisão preventiva do sujeito para fatos que estão acontecendo hoje, fatos novos, tá? Contemporâneos. Eu não posso, ele desviou a verba 3 anos atrás, então eu vou determinar a prisão preventiva dele. Acontecia isso? Acontecia e muito, né? Então, por isso, o legislativo reagindo falou, você quer decretar prisão preventiva? Tem que ser agora. Agora, de momento, aconteceu ontem, aconteceu agora, contemporâneo, está acontecendo, ele está desviando verba. Se foi fatos lá atrás, como já tinham acontecido antes, agora não pode mais. Bacana? Nunca fatos pretéritos, só fatos atuais. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, tá? O que é isso? Deve explicar de forma detalhada a decisão. Por exemplo, definir a prisão pela gravidade abstrata de hoje do crime, não pode mais, tá? Definir, porque ele é a gravidade abstrata, não pode mais, tem que ser conceituada, detalhada a decisão. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente, olha só, a existência de fatos novos ou contemporâneos. Olha de novo, né? Veja de novo, insistindo nisso. Ele falou lá no artigo lá atrás, 312, e fala de novo, 315, a existência de fatos novos, batendo duro nessa tecla. Novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Parágrafo 2º. Não será considerada fundamentada. Aqui está o calcanhar de Aquiles do juiz. Agora o juiz vai ter que trabalhar, como eu disse lá atrás. A decisão vai ter que ser artesanal. Não vai dar mais para fazer um copiar e colar. Ele tem que dizer o porquê que está fundamentando essa decisão nessa súmula, nesse caso. Eu falo, peraí, mas esse caso não se enquadra a hipótese dessa súmula. Não se enquadra a hipótese dessa jurisprudência. Veja lá, também inovação no pacote de crime, dificultando a ação do juiz, né? Dificultando não, tem que deixar ele mais claro, né? Realmente existiam abusos antes, né? O juiz decretava a prisão preventiva de forma geral e abstrata, e várias vezes o judiciário vem se manifestando. Não pode determinar uma prisão preventiva de forma abstrata, pela gravidade do crime. Várias decisões. Inclusive, isso se reflete as decisões do Supremo, ok? E do STJ. Vamos lá. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se a indicação ou a reprodução ou a frase de ato normativo sem explicar uma relação com a causa ou a questão decidida. Veja, não vale. Você tem que dizer o porquê. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. O juiz vai ter que trabalhar agora, hein, parceiro? 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de em tese, infirmar conclusão adotada pelo julgador. O advogado falou, olha, existe aí, excelência, essa interceptação telefônica que comprova que o meu cliente não estava naquele dia. E o juiz nem aí, ó, não analisa essa pretensão da defesa e determina a prisão preventiva, ok? Limitar-se a invocar precedente, isso aqui era esse 5 era muito utilizado. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedentes invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O que ele está falando? A defesa fala, excelência, existe uma súmula, essa súmula não se aplica a esse caso. E o juiz fala assim, eu não vou usar, não vou aplicar essa súmula porque esse entendimento aí está superado. Ele tem que dizer o porquê que está superado, ok? Novidades gigantescas aqui, que está na nossa revogação no artigo 306. Outra, eu coloquei até uma certa aqui, ó, gigantesca, ó, fica atento, vamos lá, aqui é prazo. Isso aqui vai despencar nas próximas provas de concurso, principalmente de polícia. Fica atento, vamos lá. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivação, veja, ele pode de ofício, olha lá que foi para você, o juiz poderá de ofício. Soltar, rever, ele pode, o que não pode é decretar, lembra disso. Soltar e rever, ele pode. Decretar, não pode. Então, verificar a falta de motivo para que substitua, bem como, novamente, decretar se sobrevier razões que justifiquem, tá? Bacana. Essa novamente decretada não pode de ofício. Aí vem a novidade do parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, ou seja, o juiz ou o tribunal, da decisão revisar. Veja, isso aqui é de ofício. Não precisa ser provocado, ele vai ter que fazer isso. Revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias. Anota até rasgar o seu caderno. Então vamos botar bem grandão aqui, vou dar um zoom aqui, ó. 90 dias, ok? 90 dias é o prazo para que o juiz faça o quê? A revisão. 90 dias. Então tem 90 dias. Deu 90 dias de prisão preventiva, tem que rever processo por processo, prisão por prisão, se realmente aquela manutenção e dizer, fundamentada, novamente, olha, se mantém a determinação da prisão, novamente o juiz vai ter que fazer todo o trabalho. Parceiro, como eu falei para vocês, eu não quero ser juiz, não queria ser o juiz na pele dessas decisões. Bacana? Você vê que é uma hipótese em que acaba desestimulando até o trabalho do juiz, no sentido que, puta, vou ter que trabalhar pra cacete agora, vou ter que fazer uma fundamentação. Mas é claro, né, gente, o cara recebe bem, tem que estudar, tem que ver o processo. Por outro lado, é importante analisar de forma individual cada caso. Às vezes realmente tem uma situação que o cara realmente não tem nada a ver.
Eu já tive cliente que o cara teve problema, depois teve até doença, teve até derrame, e depois provou a inocência do cara. Então eu não posso botar na mesmo saco todo mundo, né? Tem que realmente existir o devido processo legal. Então realmente essas precauções devem ser realizadas pela lei. As condições pessoais favoráveis de ser primário, vamos lá de novo, opa, vamos lá. As condições, aqui, opa, vamos aqui de novo, fundamentação, desculpa gente, vamos lá, aqui. As condições pessoais favoráveis, primário, bons antecedentes, reincidente, não garantem a revogação da prisão preventiva. Quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, não, né, gente? Se tem todos os requisitos, o cara tem bons antecedentes, ok? É primário, tem residência fixa, tudo isso é elemento que pode levar o quê? A soltura, que pode garantir o quê? A revogação da preventiva. Quando nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia? Não, né? Então, realmente, se o cara tiver todos os requisitos, deverá ser aplicado o que é a revogação da prisão. Bom, prisão preventiva é isso daí, tá? Prisão preventiva é isso daí. Deixa eu avançar um pouquinho e falar sobre a conversão da preventiva em domiciliar, ok? Isso aconteceu em 2018, essas mudanças, e são importantes. E principalmente o 318A que vai falar da mulher. Gente, cai muito, tá? Esse 318 aqui, tá? Vamos lá, vamos matar ele agora. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Vamos lá. Maior de 80 anos, 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 maior de 80 anos. Mais uma, maior de 80 anos. Muito bem. Extremamente, então não é qualquer situação, extremamente debilitado por motivo de doença grave, ok? Está extremamente. Covid. Tá debilitado extremamente? Tá, tá bom. Então põe ele na casa dele. Imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, menor de 6 anos, menor de 6 anos, menor de 6 anos de idade ou com deficiência, ok? Aqui pode ser um homem ou pode ser uma mulher, o que estou falando, a pessoa que vai ter a prisão domiciliar. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher. O homem cuida de uma criança menor de 6 anos. E deve ser cuidados especiais, viu, gente? Aí tem uma interpretação restritiva falar assim que não é qualquer criança de 6 anos. Tem que ser uma criança que necessita de cuidados especiais. Precisa daquela pessoa. Ele é um arrimo da família. Ok? Beleza? E pessoa deficiente, quando eu falo pessoa deficiente, é qualquer idade. O cara cuida de uma pessoa de 80 anos e a pessoa é deficiente mental. Bacana. E tem um requisito para poder converter em domiciliar? Tem. Gestante, qual idade, qual o tempo da gestação? Qualquer tempo de gestação, ok? Mulher com filho de até 12 anos de idade, incompletos, ok? A criança tem que ser cuidados especiais? Não. Só até 12 anos já serve? Serve, beleza? Um homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos. Veja, a mulher não tem um requisito especial de ser o único responsável. Só o fato dela ser mulher e ter um filho de 12 anos já tem uma possibilidade de aplicação. Só lembrando que a mulher, as condições da mulher vão ter que ser casadas com o artigo 318A, que agora eu vou falar sobre ele, tá? Tem que ser casada esse inciso 5 aqui, o inciso 4, lá com o 318A, ok? Então, só cuidado com essa pegadinha do homem. O homem tem que ser, ele tem que ser o único responsável. A mulher não precisa ser o único responsável. Para substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos acima expostos. Beleza? Maravilha. 318A, a prisão preventiva imposta à mulher gestante, beleza? Ou que for mãe ou responsável por criança, beleza? Ou pessoa com deficiência, beleza? Será substituída por prisão domiciliar desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Quer dizer que se ela cometeu homicídio, vai ter direito à prisão domiciliar? Não, ok? Não, beleza? Gente, só uma coisinha aqui. Quando o caput 318A fala a prisão imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável. Responsável é aquela pessoa que está tomando conta da criança. É uma tia, por exemplo. É uma avó, por exemplo. Ok? É a madrasta, por exemplo. Então, se ela for responsável, também lhe será aplicado
esse requisito, tá? Essa possibilidade da domiciliar. Tá? E quando fala criança aqui, ele combina aqui com 12, porque criança será o filho até 12 anos incompletos, que é o que? É o conceito de criança para o ECA. 2. Não tenha cometido crime contra o filho ou dependente. Óbvio, né, gente? A mulher espancou a criança. Vai ter prisão domiciliar? Claro que não, né? Isso aqui é óbvio. 318b. A substituição de que trata o artigo 318 e o 318a poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas alternativas prevista no artigo 319. Por exemplo, o juiz pode determinar a prisão domiciliar, mas colocar uma tornozeleira nela? Pode, tranquilamente. O monitoramento eletrônico 319. Beleza? Responsável que eu já falei, né? O delegado pode, após a lavratura do flagrante, já determinar a prisão domiciliar? Gente, não. Quem determina a domiciliar é só o juiz, ok? O delegado não tem essa competência. Porque quem decreta preventiva é o juiz, por consequência domiciliar, que é ao modo de cumprimento da preventiva. Prisão domiciliar não é uma nova espécie de prisão, é a preventiva cumprida em casa, ok? O juiz pode determinar que a mulher ou o homem permaneça em prisão domiciliar. E além disso também, que tem que pagar uma fiança, sim. O 319 explica isso. Por fim, cabe salientar que a execução penal, perfeita, a execução da a mulher gestante ou que for mãe responsável de criança ou pessoa de deficiência, é a mesma redação que foi dada lá na Lei de Execuções Penais, tá? Ela pode progredir de regime, tá? Ela pode progredir de regime, tá? E ela vai seguir as regras do artigo 312, mudados com a Lei de 2018. Só lembrando que a progressão de regime agora mudou, tá? O artigo 112 do Código das Leis de Execuções Penais não se dá mais agora. Ele não cometeu crime hediondo. Progride em 1/6. Ele cometeu crime hediondo. 2/5 e 3/5 progredir. Esquece isso, tá? Esquece tudo. Mudou tudo agora. O 112 mudou tudo. É tudo infrações, tá? Que parte de 20 vai até 70% da pena. O 112, então, traz, se você perceber, bem parecida com as hipóteses, a progressão de regime bem parecida com as hipóteses da domiciliar lá do 318A, né? Não ter cometido crime com violência grave ameaça, não ter cometido crime contra o seu filho dependente, ter cumprido, aí tem um requisito especial, 1/8, só a mulher que tem a fração, tá? Os outros não é percentagem, como eu falei para você, de 20% a 70% da pena, ok? Só a mulher ficou com 1/8 ainda. E não ser primário e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento e não ter integrado organização criminosa. Beleza? Eu acho que agora dá pra gente matar as questões. Vamos lá, vamos para a primeira. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício? Sacanagem, né, professor? Eu tinha marcado essa, pois é, porque essa era a redação antiga do artigo 311. Não pode mais de ofício, né? Já falamos. Decretada a prisão preventiva, qual é o prazo de revisão? 60 ou 90? 90, né? Você ficou até cego quando eu aumentei a fonte, né? Bacana. Não se considera fundamento nem qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou... Tá acabando, calma aí. Ou acórdão que limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos. Exatamente, está certa a questão, a letra C. Letra D. Será admitida a decretação de prisão preventiva da violência doméstica, desde que a pena máxima seja superior a 4 anos. Não existe essa possibilidade no nosso CPP. E, por fim, será admitida a decretação da prisão preventiva, ok? Prisão preventiva decorrente de imediata investigação criminal ou apresentação. Não pode, é uma das hipóteses que não pode ser decretada a prisão preventiva, nesse caso da prisão em segunda instância, né? Beleza? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, eu te digo, ele sempre quer. Tchau, tchau.